Mas qual país, Felipe, você que é um estudioso do assunto, você citou Portugal, citou os países nórdicos e tal, aqui na América do Sul nós temos Uruguai, temos Argentina, mas você acha que qual país, qual realidade se assemelha mais ao nosso caso brasileiro? Qual exemplo nós devemos ter como norte? Tá. Deixa eu tentar responder de duas formas. A realidade que é mais parecida com a nossa, eu julgaria que é o México. Tá? Que aquele país de terceiro mundo, com uma polícia extremamente militarizada, uma polícia de guerra, né, que é o que a gente vê com o BOP aqui, lá no México, isso acontece da mesma forma. E olha que paradoxo, deixa eu fazer uma pequena digressão aqui. Mas o que acontece aqui no Brasil também? Na década de 90, uma das iniciativas... Primeiro, a gente tem os cartéis colombianos, né? Medellín, com Pablo Escobar, depois vem o cartel de Cali. Quando o cartel de Cali perde força, o México assume, né, o maior atravessador de drogas para os Estados Unidos. Principalmente cocaína, o que dá mais dinheiro. O lucro da cocaína é uma coisa absurda, assim. Então, até quando se aprende grande quantidade de cocaína, é um nada para eles, sabe? O lucro é muito grande, para todas as etapas da produção. Então, só um parêntese, é aquela cena clássica do Poderoso Chefão, né, que é a reunião dos capos, e o Don Corleone é contra, né, o comércio de drogas. Um dos caras que leva um dos capos, do capo de Nova Jersey, se levanta e diz: gente, eu não quero, não sou a favor de vender isso para as crianças, mas você põe $10 mil, ganha $1 milhão. Como é que a gente vai fazer? Aí, numa frase, ele diz: não vamos vender perto das escolas nem para as crianças, apenas para os negros. Eles não têm alma mesmo? Arremata o personagem, né? Mas, por favor. Excelente. E aí, eu sei que, eu acredito que não sei, no canal do Papo talvez não, mas eu sei que tem gente falando assim, por isso tem que ter pena de morte. Não, onde tem pena de morte também não funciona. A droga entra da mesma forma, o consumo aumenta, a dependência aumenta, isso é uma falácia. Mas, enfim, o 7º Batalhão de Forças Especiais dos Estados Unidos, num projeto de... Né, é até interessante, né? Eles conseguiram, os países do primeiro mundo conseguiram se tornar vítima dessa guerra às drogas, porque eles são os países consumidores da droga. E quem são as pessoas ruins são os países produtores. E aí vamos lá para a Colômbia, vamos para alguns países da Ásia, esses são os problemas. Né? Nós somos vítimas, as drogas entram aqui por causa dos maldosos que aqui trazem. O consumidor não tem, o cara que está usando lá dentro é tranquilo. Hoje isso acabou porque a metanfetamina ela é fabricada no solo americano. Né? Essas drogas sintéticas. Entende? Proibir droga, LSD, metanfetamina, os caras precisam de um cubículo para fazer a droga. Então é uma coisa que até para fins de policiamento não surte mais efeito. Mas, enfim. Os americanos, então, num projeto que chamava Iniciativa Nerida, me foge o nome aqui, eles treinam o exército mexicano para combater o tráfico de drogas nas fronteiras. Tá? Então, os militares americanos, e aí já começa a questão das guerras, a gente começa a colocar militar, tá? que não é vinculado à política de segurança pública, o militar não mexe com segurança pública. O militar começa a dar treinamento para as polícias e vai dar treinamento para o exército mexicano. Só que, como a gente estava falando, André, o lucro é muito grande. Né? Parte desses militares do exército mexicano, que foi treinado pelo 7º Batalhão de Forças Especiais Americanas, se deserta e cria uma facção criminosa para concorrer, na época, com o cartel de Sinaloa, que é o cartel lá do El Chapo, que está preso nos Estados Unidos, inclusive, que eram ex-militares com treinamento de guerra. E aí é um ciclo tão irracional que agora, na polícia mexicana, existe um esquadrão de morte dentro da polícia, que são os matadores dos Zetas, que é esse grupo paramilitar dissidente do Exército do México treinado pelos americanos. Olha que surreal que é isso, que espiral que a gente vai entrar que não termina nunca. Então, a realidade do México é muito parecida com a gente. O México já está começando a ceder, até porque os Estados Unidos está fazendo isso, né? O México nem poderia ceder antes. O México, coitado do México. O México está lá na fronteira. O México, se não cumprir
tudo que os americanos vão determinar que eles façam, né? O México fala assim, eu vou liberar a maconha. É sanção econômica no dia seguinte. Eles não podem fazer isso. Mas agora que alguns estados americanos estão liberando, o México também vai começar a relativizar o consumo de maconha. Tá? Não vai solucionar os problemas. No Uruguai, a ideia do Mujica. Né? O Uruguai está dentro do tubo de ensaio ainda. A ideia do Mujica é uma ideia muito mais social do que de apoio à droga. O Mujica fala, a gente tem uma população muito pobre e tem vários agricultores aqui que podem se beneficiar do plantio da maconha. Então, por que não liberá-la? Né? É uma ideia muito mais de ajuda ao pequeno agricultor uruguaio. E a gente vai ter as nossas especificidades, que são ruins. São muito ruins, porque a nossa desigualdade social aqui é alarmante. Eu